Olá. Bem, dando continuidade às apresentações de instalações elétricas, nosso grupo vai apresentar sobre iluminação e interruptores. E o nosso grupo é composto por André Ezequiel, Luan Custódio e Maria Leiliane. Então, a execução dos projetos ela é realizada por profissionais e ela é norteada pela NBR 5410. E essa NBR ela dispõe sobre instalações elétricas de baixa tensão. Em resumo, um sistema elétrico residencial ele visa suprir as necessidades dos moradores, seguindo padrões de segurança, objetivando a economia e o bom funcionamento. O projeto ele também deve ser acessível, flexível e ter a capacidade de reserva também. E então é isso. Todo o projeto elétrico ele vai ser baseado por essa norma, que é a NBR 5410. Iluminação. Iluminação é toda uma instalação elétrica que está representada sob forma de luminárias, lâmpadas e refletores, utilizando também a quantidade e a potência mínima. Só que para utilizar essa quantidade e essa potência mínima, tem que ser de acordo com a norma NBR 5410 de 2004, com atualização em 2008. Então vamos lá. Para cômodos ou dependências de casas, hotéis e similares, é utilizado a potência de 100 watts. Mas para isso temos uma área para cada cômodo. Então, um cômodo de uma área de 6 metros quadrados menor ou igual a 6 metros quadrados, se usa uma carga de no mínimo 100 watts. E cômodos de maior do que 6 metros quadrados, utiliza no mínimo uma carga de 100 watts. E caso aumente o metro quadrado desse cômodo, é indicado que se utilize, que acrescente uma carga de 60 watts. Iluminação. Iluminação é toda uma instalação elétrica que está representada sob forma de luminárias, lâmpadas e refletores, utilizando também a quantidade e a potência mínima. Só que para utilizar essa quantidade e essa potência mínima, tem que ser de acordo com a norma NBR 5410 de 2004, com atualização em 2008. Então vamos lá. Para cômodos ou dependências de casas, hotéis e similares, é utilizado a potência de 100 watts. Mas para isso temos uma área para cada cômodo. Então, um cômodo de uma área de 6 metros quadrados menor ou igual a 6 metros quadrados, se usa uma carga de no mínimo 100 watts. E cômodos de maior do que 6 metros quadrados, utiliza no mínimo uma carga de 100 watts. E caso aumente o metro quadrado desse cômodo, é indicado que se utilize, que acrescente uma carga de 60 watts. Agora vamos falar sobre os interruptores, que eles são dispositivos usados para abrir ou fechar circuito elétrico, ou seja, eles são utilizados nas aberturas das redes, em tomadas e entradas de aparelho eletrônico. Basicamente, na maioria das situações, ele envolve o ligamento ou desligamento das energias elétricas. E o seu uso mais comum é em residências, no ato de acender e apagar lâmpadas. Como podemos ver, trouxemos os principais tipos de interruptores, que são o simples, o paralelo e o intermediário e também o duplo.
Aqui, logo abaixo, vai ter o esquemazinho deles, de cada bônei ou parafuso, aonde liga a rede. Agora vamos falar sobre os tipos de interruptores, para que cada um serve, preço e bitola. Começando pelo simples, que ele é utilizado para acionar apenas lâmpadas em um único ponto. E esse tipo de instalação é indicado principalmente para ambientes pequenos, que possuem apenas uma porta de acesso. Ele é como se fosse uma iluminação separada. O seu preço varia de marca. Ele vai variar de 5 até R$ 13. E sua bitola do fio é de 1,5 para retorno e fase e neutro 2,5. Interruptor duplo. O interruptor duplo ele pode alimentar dois circuitos separados. No caso, duas lâmpadas. Um fio fase entrando nos dois interruptores e saindo em circuitos independentes. Lembrando que sempre de obedecer os padrões das cores, que às vezes acontece da pessoa pegar uma ligação que outra pessoa fez e essa pessoa não ter utilizado os padrões que deveriam ter seguidos, que geralmente são a cor verde é utilizado para o fio terra, a cor azul ela é utilizada para o fio neutro e para o fio fase fica à disposição da pessoa que queira utilizar o branco ou o preto. Lembrando que o preço dessas tomadas dupla, esse interruptor duplo, ele varia de fabricante, varia também de loja para loja. Eu encontrei um no valor de R$ 14, em outra loja já encontrei de 12. Então, é isso. E a bitola do fio utilizado nesse aí, que é o fio fase, é de 2,5. Bom, tem também um interruptor paralelo, que ele é conhecido também como three-way, e o preço dele a gente encontrou de vários preços, mas variam entre 5 a R$ 10, nos menores preços. E o fio da bitola dele varia bastante também. No retorno é de 1,5 e na fase e o neutro é de 2,5. E por último, o interruptor intermediário, também conhecido como four-way, que é uma instalação onde o interruptor é ligado a dois pontos paralelos, sendo capaz de controlar um ponto de iluminação de no mínimo 3 locais diferentes. E também, como sua principal característica, é o interruptor four-way fica dentro dos dois interruptores three-way, podendo instalar vários interruptores intermediários entre o interruptor three-way. E seu preço varia de 20 até R$ 70, dependendo da marca. A bitola do fio é a mesma como os outros, 1,5 para retorno e 2,5 para os demais fios. Se utiliza aterramento, sim ou não? Essa é uma de muitas perguntas questionadas dentro da eletricidade. Só que para a gente saber se realmente precisa ou não, é necessário que façamos uso da NBR 5410 de 2004, atualizada em 2008. E nela se diz que todo circuito deve sim dispor de um condutor de proteção em toda sua extensão, ou seja, o cabo de aterramento, que através dele é que as descargas elétricas terão um caminho alternativo e mais seguro, protegendo também assim os usuários que estão em contato com a eletricidade e também para que possa livrar os equipamentos eletrônicos de sofrer uma descarga e vir a queimar os equipamentos, uma geladeira, uma TV, um notebook, e qualquer outro tipo de eletrônico.
E no caso de não precisar de um aterramento, só se for algo muito pequeno, que não haja, uma possibilidade da pessoa sofrer um choque. Bom, agora a gente vai mostrar os esquemas de ligações e como que eles funcionam. São esses o duplo, o simples, o three-way e o four-way. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o esquema de ligação four-way. Esse esquema de ligação, ele também é chamado de ligação intermediária. Por quê? Porque o four-way, ele sempre vai estar no meio da ligação e nas extremidades terão dois three-way. E ele tem a função de comandar um ponto de luz através de três ou mais pontos de interruptores. Esse esquema de ligação four-way ou esquema de ligação intermediário, eles vão ter quatro fases nesse esqueminha aí. A primeira fase é a ligação do fio fase ao primeiro interruptor three-way. Depois disso, a gente tem dois cabos de retorno do three-way para alimentar o four-way. E depois disso, a gente tem mais dois cabos do four-way para alimentar um three-way. E por último, a gente tem um retorno que vai alimentar a lâmpada. Ligação three-way. Essa ligação three-way, ela permite ligar uma lâmpada a partir de mais de um interruptor, ou seja, podendo acender e apagar de qualquer um deles. Aquela famosa historinha do vai e vem. Esse tipo de ligação ela é indicada para corredores, escadas e locais bem extensos, compridos, para que possa permitir acender e apagar no início ou no fim do corredor, no início ou no final da escada. Aquela famosinha vai e vem. Então, aqui está o esquema todo montado para vocês, onde o fio fase está representado na cor vermelha, o neutro na cor azul. Temos os dois interruptores, cada um com 3 parafusos, que podemos chamar de borne. Algumas pessoas utilizam esse termo também. E temos o receptáculo, que é a lâmpada. Então, de início, o cabo ele sai do borne para o disjuntor, que é o nosso elemento de proteção. Em seguida, o cabo sai do disjuntor e vai para o primeiro interruptor, ligando o cabo no borne central, ou seja, no parafuso do meio. Após isso, a gente vai fazer os dois retornos, que está aqui na corzinha preta. Os dois retornos, eles vão ser ligados assim, ligado do primeiro parafuso do receptor, do interruptor, para o primeiro parafuso do outro interruptor. Vai ligar o cabo do último parafuso para o último parafuso do outro interruptor, sendo que o segundo interruptor ele vai ficar com o parafuso do meio livre. E vamos ligar um fio, um cabo desse interruptor do meio para o receptáculo, ou seja, para a lâmpada. E esse fio ele é ligado no borne central dele. E o outro que vai ficar sobrando, a gente vai puxar até o outro
borne, que está do lado do disjuntor. E assim a gente vai dar o início da ligação de uma lâmpada para os dois interruptores, um liga e um desliga. Lá na frente, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês apenas a finalização disso tudo. E aqui nós temos a ligação final, three-way, representado num quarto. Do meu lado direito, temos a porta com um interruptor, onde a gente vai ligar a lâmpada e vai ter vai percorrer todo aquele caminhozinho para o receptáculo. E aí você, atravessando o quarto, chegando na cama, você pode pegar, ao se deitar, desligar a lâmpada, finalizando assim o seu sistema de ligação three-way. Dando continuidade ao esquema de ligações, agora eu vou apresentar o simples, que vai dar início pelo fase, o fio fase representado na cor vermelha, aonde ele vai descer para o interruptor, aonde vai ser ligado no boiler, ou parafuso do meio, e vem o neutro logo após, aonde ele vai descer para o receptáculo, que é a lâmpada, que o neutro e o fase vêm da rede geral. E logo após o retorno, que vai ficar no boiler de cima, aonde ele vai dar sua continuidade até o receptáculo também. E agora o esquema duplo, que ela é utilizado principalmente para ambientes que precisam de iluminação separada, que vai ter início também com as redes gerais, começando pelo fase, aonde ele vai descer para os dois interruptores, e ele é ligado, como vocês podem ver, no boiler primeiro, e depois vai vir o neutro, aonde o neutro vai descer ao centro, dando ligação às duas lâmpadas. Assim, podemos ver o retorno, da onde cada retorno vai sair, que é justamente a questão do retorno ligar as lâmpadas separadas, que vem do segundo boiler, que é do receptor inicial, que liga a primeira lâmpada, o retorno 1, e o retorno 2, que liga a segunda lâmpada.
E agora vamos apresentar um esquema three-way, ou paralelo, que ele vai posicionar as caixinhas onde vai entrar o interruptor. Logo após colocar o fio fase e o neutro, onde o fase vai na primeira caixinha e entre elas tem um retorno. O mesmo sobe para os sockets, que é conhecido como plafond. O neutro liga nas lâmpadas, assim como o retorno. Agora faz a ligação dos interruptores, onde o interruptor 1 vai no parafuso 1, que é o retorno, e o fase no meio, no parafuso do meio, assim como no terceiro vai o outro retorno. Observa-se que na segunda caixinha só vai entrar retorno. Faz a conexão do plug, onde vai ligar a energia, e o teste de fase. Logo após, ele liga as lâmpadas e no primeiro interruptor acende e o segundo desliga. E para finalizar, uma frase de Dalai Lama, que é: julgue seu sucesso pelas coisas que você teve que renunciar para conseguir. E o nosso muito obrigado. E aqui nossas referências.